Câmara, Campinas. Boa noite, né, todos e todas aqui presentes. Quero agradecer quem está aqui, quem vai nos assistir na TV Câmara e quem está aqui nos assistindo. Quero apresentar aqui nosso companheiro, ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, né, agradecer a presença aqui do Gabas para poder debater conosco aquilo que eu considero um dos temas mais importantes do presente, né, na medida em que a gente está vivenciando um processo muito acelerado de desmonte de todos os instrumentos de proteção social que foram consolidados e construídos ao longo de décadas de lutas, né? Eu estou acompanhando muito de perto a agenda de desmonte do Sistema Único de Saúde, né? A gente teve um debate aqui na semana passada sobre a desconstrução, o desmonte do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, né, que é o mais jovem dos três pilares da Seguridade Social, né, assistência social, e que teve um corte de 98% da verba dita discricionária para investimentos para o ano de 2018 no orçamento da União, né? Então, a previsão de investimentos na assistência social ano que vem é absolutamente pífia e, efetivamente, a gente pode prever aí um processo bastante acentuado de esvaziamento dessa política. E, sem dúvida nenhuma, a joia da coroa desse processo de desmonte é a Previdência Social, né? A Previdência que é provavelmente o mais importante mecanismo de inclusão e de enfrentamento das desigualdades no Brasil, né? São muitos milhões de aposentados e aposentadas e beneficiários de diversas políticas que são financiadas pela Previdência e que, com a agenda de reformas que o presidente Temer aí impõe ao país depois do golpe, ele certamente ameaça os princípios que norteiam esse processo de proteção social e coloca em risco a Previdência. Por conta disso, né, a gente sabe até que há nesse momento político, talvez, o desgaste das outras medidas impopulares do Temer tenha sido tamanho que a reforma da Previdência, da forma como ele propôs, talvez não seja viável esse ano, mas a gente tem clareza de que esse processo está na pauta e que, assim que houver oportunidade, ele vai ser vão tentar conduzi-lo. E o que nós desejamos aqui com esse debate é subsidiar ao máximo, né, os nossos militantes, os cidadãos e cidadãs aqui de Campinas que assistem e acompanham os nossos debates na Câmara, para que as pessoas entendam o que está em jogo e possam, então, participar ativamente do processo de resistência contra esse desmonte. Eu vou passar, então, a palavra para o Gabas, que certamente é das pessoas que mais entende dessa temática no Brasil, e talvez é um privilégio a gente poder contar aqui com você, para a gente poder debater de maneira tranquila e aprofundada aí esse tema tão delicado. Enfim, vamos lá. Obrigado, Pedro. Boa noite a todas, boa noite a todos. O tema, na verdade, ele tem sido agora bastante recorrente, porque o governo anunciou, Pedro, recentemente, que após enterrar a segunda denúncia contra o Temer, ele vai colocar na pauta a reforma da Previdência. E já disse que precisa aprovar essa reforma de qualquer jeito. E qual é o nosso objetivo, né? A convite do Pedro, quero agradecer o convite, Pedro, do seu mandato, da sua equipe. O objetivo nosso é levar para as pessoas a informação sobre a verdadeira situação da Previdência Social. O governo usa uma falácia, usa números totalmente distorcidos para dizer que a Previdência Social está quebrada, que ou faz a reforma ou o país para, ou a Previdência não suporta mais os pagamentos, que o nosso sistema é falido. Então, como eu praticamente só fiz isso na vida, fiz concurso na Previdência em 1985, tenho 32 anos de Previdência Social. Fui ministro do presidente Lula, fui ministro da presidenta Dilma, e ao longo desse período, além de ter a experiência, Pedro, você sabe que não basta você conhecer o assunto, né? Os neoliberais sempre diziam o seguinte: esse povo não entende de nada, porque não tem a tal da pós-graduação. E eu queria, na verdade, conhecer os sistemas do mundo. E eu fui fazer uma pós-graduação na Espanha, porque aqui também não tinha, em gestão de sistemas de seguridade social. Só foi para comprovar o que eu já sabia, que o nosso sistema é um dos melhores do mundo. Aí o pessoal fala, mas você está exagerando. Não, não é verdade. O nosso sistema é um dos melhores do mundo. Por quê? Porque o Brasil, ele não tem um país do nosso tamanho para a gente comparar. O tamanho de desigualdade que nós temos é incomparável. O Brasil é quase um continente,
né, com desigualdades regionais, com desigualdades econômicas, sociais, tem tudo quanto é tipo de desigualdade aqui. E a Previdência Social é uma política que tem um forte impacto para a redução dessa desigualdade. Então, nenhum país do mundo consegue organizar de uma maneira coordenada tantas políticas de proteção social, que elas não competem entre si. Você tem, o Pedro falava aqui da assistência social. Assistência, Pedro, antes da Constituição, antes da consolidação do nosso modelo, que é de seguridade social, previdência, assistência e saúde, nós já tínhamos assistência, só que ela era pendurada na Previdência Social. Nós tínhamos o Ministério da Previdência e Assistência Social, que tinha no seu conjunto 7 organizações, uma delas era a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, que fazia a política de assistência social. Claro que era pequenininha. Nós tínhamos a saúde vinculada à Previdência Social. Só tinha acesso à saúde quem tinha carteirinha de contribuinte da Previdência. E tinha acesso via as especialidades via INAMPS. Então, tudo isso já existia antes da Constituição. Em 88, isso tudo foi consolidado no conceito de Seguridade Social. E as contribuições para financiar a Seguridade Social também foram colocadas na Constituição. Então, dizer que a Previdência está quebrada, a Seguridade está quebrada, não é verdade. Claro que nós temos desafios. Eu não posso chegar aqui, Pedro, e falar assim, está céu de brigadeiro, não existe nenhum problema. Não, não é verdade. Nós temos desafios, nós enfrentamos alguns obstáculos, algumas dificuldades, inclusive que outros países já enfrentaram. Não é privilégio do Brasil, não é só, então o nosso sistema está com problema porque é no Brasil. Não, o mundo inteiro enfrenta isso. Todos os sistemas de proteção social chegam no momento em que ele enfrenta dificuldades de financiamento. Então, no Brasil, a Seguridade, como eu disse, que tem o seu sistema de financiamento previsto na Constituição, ele é constantemente violado. Começou já em 94, né, com a criação do Fundo de Estabilidade Social, depois Fundo de Estabilidade Financeira, Fundo Social de Emergência e depois DRU, Desvinculação das Receitas da União. O que é isso? Quando se criou o conceito de Seguridade e as receitas, tinha muito mais dinheiro do que despesa. E o Fernando Henrique, na época, falou, opa, eu vou usar esse dinheiro para outras coisas. Mandou uma PEC e criou essa desvinculação que representa 20% do orçamento da Seguridade. Aliás, representava. Hoje o Temer aumentou para 30%. Então, de cara, você tira 30% do orçamento da Seguridade. Claro que vai faltar dinheiro. Não faltava lá atrás, mas com 14 milhões de desempregados, você diminui a arrecadação. Então, hoje nós enfrentamos um problema de financiamento, mas hoje, até 2015, esse mesmo sistema era superavitário. Então, o governo vem dizer que tem um problema estrutural. Não é verdade, o problema é conjuntural. A base de financiamento, ela precisa ser rediscutida. Ela é fundamentalmente folha de salários. Ora, quando você tem 14 milhões de desempregados, você reduziu a folha, você reduziu a fonte de financiamento. Nós vamos ter problema. Então, para combater a necessidade de financiamento, o governo deveria investir na retomada do crescimento do PIB, na retomada dos salários, na retomada da distribuição de renda, porque aí você consegue ter arrecadação, que foi exatamente o que o presidente Lula fez. A Previdência começou, no começo do nosso governo, tinha problema de financiamento. A partir do crescimento do salário mínimo e a partir das muitas negociações salariais de 2005 para cá, que todas elas eram com inflação mais PIB, teve crescimento real do salário mínimo de quase 80%. E isso impacta na arrecadação. O crescimento do emprego. Nós tivemos 15 milhões de novos empregos. Nós tivemos uma formalização muito alta. Isso faz com que aumente a arrecadação. Aí não falta dinheiro. Então, para combater o déficit, ao invés de cortar benefícios, você tem que aumentar o emprego, investir no crescimento do país e aumentar a arrecadação. Fora isso, fora este remédio que a gente já vinha adotando, nós temos que rediscutir as fontes de financiamento da Seguridade. O que esse governo faz é mandar um projeto que desmonta a Seguridade, desmonta a saúde, desmonta a assistência, desmonta a previdência. E com a justificativa de que está quebrado. Aí eles não resistem a duas perguntas, os defensores da reforma. Então, vamos lá, está quebrado. Quem está quebrado perdoa a dívida? Claro que não.
Então, este mesmo governo que diz que a Previdência está quebrada, manda uma medida provisória, fazendo um refinanciamento de dívida com perdão de mais de 200 bilhões de reais da dívida de grandes empresas. Então, é uma baita contradição. Porque se está quebrado, você não perdoa a dívida, você não abre mão de receita, você vai buscar receita. O relatório da PGFN, o último relatório, aponta que nós temos de tributos para serem cobrados 2 trilhões e 500 bilhões de reais. Ora, ao invés de cobrar os 2 trilhões e 500 bilhões, o governo simplesmente manda essa medida provisória e abre mão dessa receita. O que nós vimos discutindo? As pessoas falam assim, ô Gabas, mas você está entrando em contradição. Você é contra a reforma, mas você defendeu a reforma lá atrás. É verdade, não é contradição. Eu defendo a reforma. Eu acho que nós fizemos uma parte no presidente Lula, fizemos uma parte no governo da presidenta Dilma, e nós tínhamos um fórum que foi criado através de um decreto da presidenta que trazia para a mesa todos os atores envolvidos na reforma. Ninguém pode propor uma reforma no Brasil sem ouvir as pessoas. É uma política tão importante, alcança tanta gente. Como é que o cara tira da cartola uma proposta? O presidente às vezes me cobrava, qual que é a sua proposta? Presidente, eu tenho ideias para submeter a um fórum, mas eu não vou escrever uma proposta. Ninguém pode fazer isso porque erra. A política é tão abrangente, o Brasil é tão cheio de desigualdade, de situações que são peculiares a uma categoria, a uma situação, a uma região, que você tem que debater com as pessoas. E outra, não dá para falar de reforma da Previdência sem falar de reforma tributária. Não tem chance disso acontecer. Os países que enfrentaram a transição demográfica fizeram isso com novas fontes de financiamento. O Brasil até suportaria ficar sem mudar as fontes de financiamento. Claro que a gente dura ainda um bom tempo, mas como Previdência é uma política de longo prazo, nós precisamos planejar esse longo prazo. E planejar significa trazer para a mesa os atores. Então, a primeira coisa que nós fizemos, logo no primeiro fórum, em 2007, com o presidente Lula, entre 2007 e 2008, trouxemos para a mesa, eu estava secretário executivo na época, e em 2015 eu estava ministro. Primeira coisa que nós fizemos, trouxemos os atores para a mesa. Tem que ter acesso a todos os números, a arrecadação, aos pagamentos, quem paga, quem não paga, quais as empresas, quais os segmentos que não pagam. Porque, ao invés de tirar direito, nós entendemos que é possível, inclusive, fortalecer a política de proteção e buscar fonte de financiamento. Se a gente abre mão de receita, a gente faz renúncia. No ano de 2015, nós fizemos 60 bilhões de renúncia, mais 150 bilhões de desonerações. E o governo agora perdoa 200 bilhões. Nós estamos falando de 3 vezes o déficit que ele está dizendo que tem. Então, não se trata de você tirar direito para economizar, para equilibrar a Previdência. Está errado. Nós temos que fortalecer o sistema. A gente tem que ampliar a proteção, não retirar. Nós estamos alcançando, Pedro, 35 milhões de pessoas que recebem benefício. É a maior política de transferência de renda que tem no Brasil. Leva bem-estar social para as pessoas, leva proteção e roda a economia dos municípios. Quem está defendendo a reforma, prefeituras, municípios pequenos e médios, vão perder muita arrecadação, porque a economia do município gira em função, grande parte da transferência de renda da Previdência. Então, o que o governo está dizendo, primeiro, não tem fundamento, não está quebrada, é preciso rever sim, mas tem que começar pela fonte de financiamento, pelo fim das isenções, das desonerações, das imunidades tributárias. Então, tem uma série de coisas que precisa ser revista, da mudança da base de financiamento. Eu fui bancário na década de 80. Nós éramos um exército de bancários. Você se lembra, né? Hoje nós não temos 20% daquela categoria. Não tem 20%. E imagina, você com uma categoria enorme, a base de financiamento, a folha de salários é enorme, a contribuição é enorme. Quando você reduz 80% dessa categoria, significa que você reduziu a folha e reduziu a fonte de financiamento. Mas os bancos continuam tendo lucros, cada trimestre triplica o lucro, bate recorde. Ora, eu preciso migrar essa base de financiamento. Se ela continuar fundamentalmente, né, ou preferencialmente sobre folha de salários, o movimento natural do mundo do trabalho, cada vez mais, é substituir o ser humano, o trabalhador, pela máquina, pela tecnologia, que é o que aconteceu com os bancos. Ninguém mais vai em banco. Você usa um smartphone e você faz tudo. Você só não saca dinheiro ainda, mas você usa tudo virtualmente. A necessidade de você ir ao banco é muito pequena, até porque você pode sacar dinheiro nos terminais de autoatendimento. Então, isso faz com que haja uma diminuição
da necessidade de contratação de trabalhadores e substituir isso pela tecnologia. O lucro aumenta, eu preciso aumentar a arrecadação, eu preciso migrar a fonte de financiamento de folha de salários para valor agregado, ou lucro ou faturamento. Isso tem que ser um movimento discutido com a sociedade, eu não posso eu propor da cabeça. Quantos por cento eu vou cobrar de contribuição das empresas que colocam muita tecnologia? Eu não tenho na minha cabeça. Eu quero debater, quero trazer os empresários para a mesa. Então nós fizemos isso. Trouxemos todo mundo, mostramos os dados e começamos a discutir, primeiro, fonte de financiamento. Primeiro, por que que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem uma taxa de recuperação de crédito tão pequena? Ela gira em torno de 0,7%. A gente consegue cobrar 0,7% dos créditos. E não é por incompetência da PGFN, dos servidores, é porque a regra de cobrança é ruim, precisa alterar a lei. Agora, todo mundo quer alterar a lei para tirar direito do trabalhador. Para cobrar devedor, ninguém quer alterar a lei. Então, nós precisamos discutir isso também no fórum. Era isso que a gente vinha fazendo. O governo vem, diz que a Previdência está quebrada e apresenta um conjunto de maldades, é um desmonte. Tira direito do trabalhador rural, da mulher, das empregadas domésticas, dos idosos pobres, da LOAS, do BPC, dos deficientes pobres, dos trabalhadores em condições especiais, professoras, policiais, trabalhadores de radiação, agente químico, biológico, trabalhador de mina, todos esses trabalhadores serão prejudicados. Aliás, todo o conjunto dos trabalhadores serão prejudicados. A reforma não traz benefício para ninguém. Só tem maldade. Ao mesmo tempo que traz maldade para o trabalhador, traz bondade para os devedores. O que, inclusive, é ruim para a concorrência. Os bons empresários que recolhem todo mês são prejudicados, porque aqueles que não recolheram vão ter até 90% de perdão da dívida. Isso não faz nenhum sentido para quem está quebrado. Se é que está quebrado, que eles dizem, né? Nós sabemos que não está. Eu vinha falando isso e agora sai o relatório da CPI que diz exatamente o que eu vinha falando. A Previdência Social não está quebrada. A gente só não consegue botar no Jornal Nacional o relatório da CPI dizendo que a Previdência não está quebrada. E por que a Rede Globo fica falando o tempo todo que tem que fazer reforma? O editorial dos grandes jornais. Porque eles são os devedores. Eles têm interesse. A reforma, ela não tem nada que ver, absolutamente nada que ver com o equilíbrio da Previdência. A reforma é a disputa pelo orçamento da União. É para você saber se o dinheiro vai ser utilizado para proteção social, que é o que eles não querem, ou se ele vai servir para remunerar o capital especulativo, para aumentar a concentração de renda. Porque a ideia é passar para a sociedade, ó, não pague previdência porque isso aqui está quebrado. Compre uma previdência privada que você tem o seu futuro garantido. É aumentar a proteção privada, que não tem proteção nenhuma. A previdência privada não tem objetivo e não tem capacidade de proteção social. A previdência privada é uma forma de poupança complementar, optativa. Não é obrigatória. A obrigatória tem que ser a pública. E tem que ser financiada com recursos da sociedade, das empresas, dos trabalhadores, como diz a Constituição. E o que eles dizem é que não, que está quebrado, não funciona. A reforma trabalhista já acaba com as fontes de financiamento e diz para o trabalhador, compre sua previdência privada. Então é transferir para os bancos essa responsabilidade. Nós não podemos concordar com isso. É a privatização da Previdência. Nós deixamos passar o que nós vamos ter que recuperar isso, né, de alguma maneira. Estava caminhando muito bem com o pré-sal, né, mas nós deixamos passar o debate da educação, infelizmente. Eu estudei minha vida toda em escola pública. A escola era de qualidade. Hoje, é senso comum na sociedade, as pessoas... O seu filho vai estudar onde? Não, na escola privada. Todo mundo quer colocar em escola privada. Por quê? Porque quer garantir um bom ensino. Ora, por que isso? Por que nós deixamos que se consolidasse na sociedade um conceito de que ensino bom é privado, o ensino público não presta? A mesma coisa a saúde, Pedro. Todo mundo tem que ter um plano de saúde. Por que se nós temos SUS? Por que as pessoas têm que comprar um plano de saúde? Está indo para o mesmo caminho a Previdência. Você quer ter proteção? Compra a Previdência privada, senão você não vai ter proteção. Mentira. Não é verdade. A proteção tem que vir do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, que é obrigatório, é público e tem fonte de financiamento. É essa disputa que está em jogo. E o que eles querem é disputar o orçamento da União. Ah, mas o dado que eles dão é o seguinte. Eles falam, Pedro, que o Brasil é um país jovem que gasta muito com idosos. As políticas sociais em 2015 consumiram
22% do orçamento. Aí eles falam, é um absurdo isso, não pode consumir 22% do orçamento, política social, que é o tal do primário. Ah, tem que reduzir o primário, tem que economizar no primário. E o resto, o que é no orçamento? Além do primário, tem mais o quê? O financeiro. Então, vamos olhar o financeiro. 22% para pagar despesas, todas as políticas sociais. 45% para pagar a remuneração do capital especulativo. Onde é que nós temos que atacar? Na política que protege ou na política que concentra a renda? Essa é a disputa, não tem segredo. Que é escamoteado pela grande imprensa. É escamoteado pelos donos das comunicações. Por que será? Porque são devedores. Porque dependem dos grandes devedores. O capital financeiro todo é investidor das grandes empresas de comunicação. Então, o jogo está dado. É interesse de minoria. Fazer a reforma da Previdência é interesse de minoria. O que nós vamos fazer, então? Como que barra isso? Pedro falou, é provável que não passe esse ano. Eu não sei. Eles estão muito empenhados em passar esse ano. Inclusive, estão dizendo, Pedro, o seguinte, nós vamos fazer um enxugamento da proposta, fazer ela mínima e passar. Mentira. Porque o enxugamento que eles querem fazer é passar os 65 anos como idade mínima, acaba por tempo de contribuição, e aumenta o tempo mínimo de 15 para 25. Só isso aí já é um estrago. Já matou todo mundo. Então nós não podemos aceitar de forma alguma. Como que faz isso? Pressionando o deputado. Não tem outro jeito. Ontem nós estávamos em Piracicaba e foi na casa do hip hop. Estava a molecada do Levante. Eles já estão organizando, que o pessoal que é lutador. Eles estão organizando uma ocupação em frente à casa do deputado da região. Precisa pressionar. Eu sou radicalmente anti-violência, em qualquer aspecto. Eu não gosto, Pedro, eu não participo e não gosto, não aprovo, nem escracho em aeroporto. Eu acho que é uma forma de violência. Agora, protestar em frente à casa do deputado não é violência. O eleitor tem o direito de cobrar a postura do deputado em relação ao que lhe é interessante, que é o direito social. Então nós temos que fazer isso, temos que pressionar, não adianta ir para Brasília. Ah, vamos fazer uma grande manifestação de 50 mil pessoas em Brasília. É bobagem. Eles cercam o Congresso Nacional com o aparato policial, que é deles, e votam o que eles quiserem. Então não adianta ir para lá, tem que fazer pressão na base. O deputado, a deputada, o senador, a senadora tem que entender o seguinte, se votar vai ter problema para reeleger. A única coisa que move um parlamentar é o medo de não se reeleger. E a gente tem que botar esse medo de não se reeleger, é pressionar na base. Porque esses caras têm aprovado a reforma trabalhista, eles não estão nem aí com a opinião popular, no geral, em pesquisa. Foi feita uma pesquisa, se não me engano, pelo Datafolha, 96% da sociedade é contra a reforma da Previdência. Não tem problema, eles aprovam. Não estão nem aí com a opinião pública. Só o que move os caras é a possibilidade de não se reeleger. Não adianta a população ser contra se ela não se manifestar. Nós fizemos a maior greve geral da história do Brasil. Na semana seguinte aprovaram a reforma trabalhista. Estão nem aí se parou o país, se não parou, se o trabalhador é contra. O problema deles é atender quem financiou o golpe. É uma conta, tem que pagar a conta. É o setor financeiro. Tem que transferir para o setor financeiro recurso que hoje é da sociedade. Então, quando falarem para vocês, não, mas não está quebrada? Não, não está quebrada, não é verdade. Enfrenta uma dificuldade agora que é conjuntural, não é estrutural. Se fosse estrutural, em 2015 nós não teríamos superávit. Nós tivemos superávit em 15. O que aconteceu de lá para cá para a estrutura desmontar? Nada. Crise econômica estimulada e potencializada pela crise política, que eles criaram para tirar a presidenta. Então, isso é resultado dessa crise política e econômica. Como é que se resolve? Resolve a crise. E não desmonta a seguridade. Estão usando isso como argumento para desmontar uma política que foi construída ao longo de décadas de muita reivindicação dos trabalhadores. Então, o argumento é só esse. Não está quebrado, é uma disputa pelo orçamento e é a transferência da responsabilidade de proteção social do público para o privado. Nós entendemos que tem que continuar no público. Então, no mais, eu queria deixar agora o espaço para vocês tirarem dúvidas, para a gente ir direto aos pontos que mais interessam, que mais preocupam, para que a gente possa sair daqui esclarecidos e preparados para fazer o debate. Você quer um papel e uma caneta para você anotar as coisas? Eu acho que dá para fazer dois. Tá.
Bem, então, Cabas, quero agradecer muito. Acho que é muito, muito bom, assim, trazer alguns elementos aí para a gente conversar sobre isso, que é uma verdadeira restauração conservadora, né? Eu falo que esse processo do golpe que a gente está vivendo nesses últimos, eu diria, 2 anos, né? Porque o golpe não é um evento que tem um ponto só. O impeachment é parte desse processo, mas efetivamente é um processo de supressão do capítulo da Constituição que trata né, das proteções sociais, dos direitos sociais. Né? Então, efetivamente, todos aqueles aspectos que foram ali conquistados estão sendo desmontados com a emenda constitucional do teto, a emenda 95, né, que é uma maluquice. Agora o Geraldo Alckmin propõe também fazer o mesmo absurdo aqui no estado de São Paulo, né? Congelar e garantir que as políticas sociais ficam congeladas também por décadas. E então esse processo para nós é muito muito nítido, é um processo de restauração, de ataque à Constituição de 88 e como todo processo de restauração ele está por cima, né, com um pacto de elites e que não passa como passou a Constituição de 88 por uma mobilização popular, um processo amplo de diálogo e debate público e social. Né? Eu queria só, assim acho que você puder comentar, falar um pouquinho sobre a previdência pública e a previdência privada. Eu acho que tem a questão do regime geral e do regime próprio. São e muitas públicos vezes, os dois. Justamente, perdão. Do regime geral de previdência, o que incide sobre o setor privado e... Sim, e sobre os contribuintes públicos também, e os regimes próprios, porque eu acho que muitas vezes tem uma coisa, a gente ouve muito falar, um conflito entre um e outro e tal, né? E acho que é legal também falar, para quem for nos assistir, de algumas experiências, se você puder, desse processo de previdência privada. Eu já ouvi falar muito do processo do Chile, exatamente, do que aconteceu no Chile com um processo similar ao que tenta se fazer no Brasil hoje, enfim. E aí acho que... Ele já fez as perguntas. Eu fiz duas aqui, para gerar aqui. Dá para a gente esclarecer. Vamos lá. A primeira delas é em relação à diferença entre os regimes próprios e o regime geral. A União, para os seus servidores, tem regime próprio, obrigatório, que é o dos servidores federais, é o tal do RJU, Regime Jurídico Único. Os estados também têm regime próprio e alguns municípios também têm. Os municípios que optaram, Campinas tem. Campinas eu acompanhei desde a Isalene, desde o Toninho eu acompanho esse processo de Campinas. E aí, qual que é a diferença? O regime geral é o que a contribuição do servidor de 8% a 11% e 20% das empresas. Muitas prefeituras também pagam os 20% e a contribuição dos servidores. E aposenta pelo INSS. Os que têm regime próprio, eles têm um fundo específico para que o dinheiro fique aplicado para para remunerar depois as aposentadorias, as pensões, os benefícios. Por que existe um problema generalizado nos regimes próprios, em especial dos municípios? Porque quando foram instituídos, não houve um cálculo atuarial. O que quer dizer isso? Como é que você institui um regime próprio? Hoje, e quando eu estava ministro, Pedro, muitos prefeitos vinham e falavam assim, ministro, eu quero criar um regime próprio. Primeiro, você tem que fazer uma análise do perfil dos servidores, senão ele não é viável. Por que uma análise? Se você tiver uma quantidade pequena de servidores, com uma idade média alta, para que você vai criar um regime próprio? Ele não se sustenta. O tempo de contribuição dos servidores para a aposentadoria não consegue pagar as aposentadorias depois. Então é preciso que você tenha alguns requisitos sejam cumpridos para tornar esse fundo viável. As prefeituras criaram fundos sem análise, sem nada, e muitos deles sem a contribuição, e a maioria deles com regras que não previam sustentabilidade. Regras muito diferentes do regime geral. Mas poderia ser? Poderia se tivesse contribuição suficiente. Então, o que você vê hoje? Muitas aposentadorias de valores altos, precoces, sem a contribuição necessária. Normalmente, minorias. A elite do funcionalismo. Quem paga a conta? Os pequenos. Os pequenos salários, os cargos mais baixos, é quem paga a conta. Então, o Rio de Janeiro está quebrando, não está pagando. O Rio Grande do Sul está quebrando. Os estados, se não se reorganizarem, todos vão quebrar. Não tem um estado com saúde financeira no seu plano, no seu regime próprio de previdência. Por quê? Porque passou muito tempo desregulamentado. A União organizou o seu.
Nós organizamos com a PEC 41, com um debate amplo, com uma gritaria danada, mas nós impusemos o teto do regime geral para todo mundo. E a Previdência complementar fechada, né, que não é privada, é um fundo fechado, sem fins lucrativos, para armazenar o dinheiro, numa entidade fechada de previdência complementar, para complementar os salários. Isso é viável. Agora, vai começar a ter efeito depois de 2030. Até lá, a União vai suar a camisa para pagar os benefícios. Então, os estados tendem a seguir o mesmo caminho, mas até lá também muita gente vai ter dificuldade para pagar benefício. Os regimes próprios, em geral, vão ter que encontrar formas de financiamento. Alguns estados já estão fazendo isso, o Piauí, o Maranhão, que estão correndo atrás, o Ceará, encontrando outras fontes alternativas para financiar. A Bahia fez isso também. Então, agora, os mais críticos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, próprio São Paulo também vai ter problema. Então, isso faz com que haja um pânico nos servidores. Claro, você não tem garantia de lá na frente de conseguir pagar os seus benefícios. A gente vai ter que rediscutir isso também. Agora, está no pacote da discussão da Previdência. Está no pacote da discussão das fontes de financiamento. A outra pergunta que você faz é sobre as experiências de sistemas financiarizados aí de Previdência. Nós temos basicamente, quando as pessoas falavam assim, o melhor sistema é da OCDE. Aí eu fui estudar o sistema da OCDE. A origem é o mesmo que o nosso. A base de todos esses sistemas é o sistema alemão, bismarckiano. O nosso também é. Claro que a gente adequou às necessidades do Brasil, mas o europeu também é solidário, também é de repartição. Você tem duas formas de fazer. Ou em regime de solidariedade, onde quem está trabalhando contribui para pagar a aposentadoria de quem está aposentado, você faz um pacto aí entre gerações, ou você faz ele individual. Ele é de capitalização individual. Você contribui para você mesmo e a sua contribuição ao final, na época da aposentadoria, você divide no tempo e paga e recebe o valor que você contribuiu para você. Esse sistema foi colocado no Chile, claro, sem discussão. Foi, inclusive, num regime de exceção, sob o Pinochet. Quando a Michelle Bachelet, a presidenta Bachelet, assumiu no Chile, ela viu que estava quebrado aquilo. Ela falou, eu preciso recompor o pilar solidário da Previdência Social no Chile. E quem eles convidaram para discutir isso foi o Brasil. Eu fui a chefiei 2 missões do Brasil ao Chile para negociar acordo bilateral com o Chile e para discutir como que era no Brasil o pilar solidário aqui, como que a gente fazia também a proteção social solidária. E aí a presidenta recompôs de alguma maneira, mas o centro da política ainda no Chile é a individualidade. Nós entendemos que isso não funciona. Entendemos não, nós sabemos que isso não funciona. Tanto é que se você olhar na internet, Pedro, bota lá, NOMAS AFP. A AFP são as entidades de previdência privada do Chile. Eles não querem mais, estão indo para a rua, porque o dinheiro acaba. Nós fizemos um exercício na crise aqui. de 2008, eles tiveram muito problema, né? Sim, porque eles nós tivemos lá. Foi, né? Nós tivemos lá. E hoje, de novo, continua com problema. Então, nós fizemos um exercício aqui no Brasil para experimentar se o modelo fosse de capitalização. Todo o dinheiro capitalizado, e pegamos um exemplo de um trabalhador de um salário mínimo. Se ele ficasse a vida inteira, 35 anos contribuindo, o que não é comum, o trabalhador não fica 35 anos num lugar, ele perde o emprego, a rotatividade aqui é altíssima. Mas vamos colocar um trabalhador com 35 anos de contribuição, tudo que ele acumulou dele, do empregador, quando ele se aposentasse, duraria 5 anos. Ele vive em média 18,7, vai ficar 13 na Rua da Amargura. Por isso que o sistema individual não funciona. Não, esquece, não tem. Mas nos Estados Unidos quebrou em 2008, só não foi a bancarrota porque o governo lá, né, o Obama colocou 80 bilhões de dólares para socorrer o fundo, porque teria quebrado. Eu não consigo achar uma pessoa aposentada da KPM, da Mongeral, que eram as previdências privadas da atrás. Não tem um. Não protege. Sistema privado tem que ser complementar, optativo. Se você quiser, é risco seu. Até o teto, o Estado brasileiro protege. Né? Essa que é a premissa que nós queremos referendar e reforçar, que está na Constituição. Ainda sobre a situação, Pedro, que você falou, do congelamento das despesas por 20 anos, na verdade, a reforma da Previdência, ela não vem sozinha. Ela vem num contexto.
que é de diminuição do Estado brasileiro. É o Estado mínimo para o povo. Para eles é o Estado máximo, porque aumenta salários, auxílio de tudo quanto é jeito, transporte de tudo quanto é jeito, aumento de 84% no salário para alguns segmentos. Então, o Estado é mínimo para o povo e é máximo para eles. Esse é o conceito. E o que nos preocupa mais, Pedro, nesse conjunto de alterações, de retrocessos, eu diria, tem um retrocesso que é o pior deles. É o pior. Né? Por exemplo, reflexo desse retrocesso, que eu acho que é o pior, foi ontem a proibição do Caetano Veloso fazer um show. Bom, isso nunca aconteceu. Claro, o golpe está passando do que é tirar direito e diminuir o Estado. Eu tenho dito nas minhas andanças que a gente está vivendo uma coisa que eu chamo de encruzilhada civilizatória. Nós temos um risco enorme de sair da civilização. Porque isso não é civilizado. Só uma coisa, Delza, fala no microfone, porque vai ser tá tudo sendo gravado. Não, passa o microfone para ela. Nós estamos aqui num bate-papo. E bem dentro disso, quer dizer, nós estávamos falando que a coisa assustadora do momento, eu estou falando? Tá. Assustadora do momento é exatamente você está numa fachada de democracia, onde os três poderes, né, estão dando aval, e, de repente, acontecer isso, quer dizer, o fundamentalismo está solto, a censura está assim, comendo tudo, né? E ameaças. Quer dizer, nós estamos tendo ameaças dos togados pelo que se diz, pelo que se escreve, pelos vídeos que se colocam. A última foi agora, eu estava lendo um pouco antes de vir aqui, o procurador gêmeo lá do Dallagnol, eu falo gêmeo, que é o Fernando. Antônio Fernandes. Que é tão estúpido quanto o irmão gêmeo, né? Ele está agora arranjando motivos para intimidar o Paulo Pimenta por coisas que ele disse em vídeo. E soltou a ameaça de que, a partir de agora, cuidado com o que se fala, o que se escreve. Quer dizer, numa fachada de democracia, com o Supremo que não existe, né? Com um Congresso tomado por mais de 300 picaretas, o Lula errou para baixo, e só emendando nisso, ouvindo você, eu tinha vontade de chorar, porque no momento que você fala daquele Brasil, né, que não está existindo mais. Uhum. E a gente fala, mas isso aí era aquele Brasil. Eu quero saber deste Brasil, onde isso aqui tinha que estar com gente no sobrado, lá em cima, pedindo espaço, tela lá fora para ouvir, perder isso que você está falando. E, de repente, o povo só vai começar a chorar em novembro, quando a reforma trabalhista... For implantada. Novembro, né? 11 de novembro. Pois é. Entrar em vigor. E aí começa a miséria, né? E as filas que já estão para emprego, para 10 vagas, 900 mil pessoas. Então, a minha angústia é essa. Cadê o povo brasileiro? De fato, há uma letargia, mas nós não podemos comparar, na minha avaliação, o momento de mobilização que teve no país para retirar a presidenta eleita, porque aquele momento ele foi financiado, ele foi patrocinado, ele foi convocado pela Rede Globo, pelas demais empresas de comunicação de massa. Então, aquilo é um movimento estimulado. Mas o que nos preocupa é exatamente que aquelas pessoas que foram para a rua, muitas delas enganadas, elas estão envergonhadas e elas não se manifestam mais. Hoje, é tudo igual. A resposta é o seguinte, é tudo igual, não tem jeito. Tiraram a Dilma dizendo que resolveria o problema do desemprego, da corrupção e tudo, aí não resolveram nada, absolutamente nada. Primeiro porque a Dilma não era responsável pela corrupção, né? E o desemprego eles agravaram, porque é a forma deles operarem. A forma do capital operar é através da exploração. Para explorar, você tem que ter um exército de desempregados. Não pode ter pleno emprego, porque aí você não consegue negociação. Todas as negociações são favoráveis aos empregados. Então, isso tudo aliado a um conjunto de outras políticas, Pedro. A minha visão
é que o golpe não começou há 2 anos. O golpe começou em 2003. Eles nunca aceitaram que um cidadão nordestino, retirante, que eles diziam analfabeto, um operário, presidisse o Brasil e fizesse o melhor governo que esse país já viu. Esse é o problema deles. E, para além disso, esse cidadão, né, chamado Luiz Inácio, mudou a geopolítica, não é do Brasil, não, é do mundo. Nós mudamos a geopolítica do mundo. Nós criamos aqui oportunidades, coisa que eles não aceitam. Nós criamos oportunidade de estudo, de mobilidade social, e essa oportunidade foi agarrada pelas pessoas que nunca tiveram acesso. Isso fez com que, por exemplo, uma filha de uma empregada doméstica negra pudesse se formar em medicina. Sem uma afronta, gente. Não é espaço de uma filha de uma empregada doméstica. A cultura brasileira, segundo o livro do Gessé, que é fantástico, ela é escravagista. É exatamente isso, desculpa interromper, mas era essa a minha questão. Eu queria exatamente que você fizesse essa relação da nossa elite escravocrata, desse conceito escravocrata que existe na sociedade, com o que está acontecendo hoje. E aí eu acho que é isso que está nos levando e vai nos levar para fora da civilização. Isso me assusta do marco muito mais civilizatório. do que a retirada do direito. Porque é o que eu estou falando, que é a encruzilhada civilizatória. Você pode não ter mais direito de se Nós manifestar. vamos para a tirania total. Você tem, as pessoas hoje se veem no direito de invadir um museu e retirar de quem está de dentro do museu. Ora, se lá está escrito quem pode, quem não pode entrar. Se uma mãe entra com uma criança, ela é responsável num espaço que não seria devido a uma criança. Você não pode entrar lá e impedir de ter uma exposição no museu. E aí é deliberado, a ação é deliberada. Porque para matar o direito das pessoas, onde as pessoas se manifestam, você mata a cultura e você mata a educação. Acabou o direito. Então, o risco dessa encruzilhada civilizatória é a gente perder o senso de humanidade. Porque aí passa a ser normal essa manifestação contra um direito de uma pessoa de se formar. Passa a ser normal as pessoas... E eu condenei, inclusive, na minha avaliação, é que está errado as manifestações na rede social quando o Temer ficou doente. Morra, tá errado. Quem está doente, ou você, no mínimo, você não se manifesta. Você não torce para a pessoa morrer, como fizeram com a dona Marisa, protestando em frente ao hospital. Aquilo foge à civilização. E a gente... É barbárie. E a gente começa a achar isso normal. Um estádio de futebol inteiro xingando uma presidenta da... Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi uma manifestação de ódio tão grande. Isso não faz parte da nossa cultura. Isso está sendo implantado na nossa cultura. E a possibilidade, o risco de retrocesso é enorme. A gente tem que ficar muito atento a isso. Nós temos que restabelecer rapidamente a democracia no país. Rapidamente. Não tem outra alternativa que não seja pela democracia. E a democracia se restabelece pela política. Dizer que todo político é bandido e que eu odeio a política está errado. Nós somos governados por políticos. Ou a gente ocupa esse espaço, ou os picaretas vão continuar ocupando o espaço. E a gente vai continuar sendo governado por picareta, como está acontecendo agora. Não é possível que a gente aceite isso. Então, a história do conjunto das coisas que está acontecendo no país é um risco. Então a gente não consegue nos manifestar nem contra a retirada do direito mais sagrado, que é a aposentadoria. As pessoas não estão se manifestando. A gente precisa fazer esse debate nos nossos espaços. Nós temos que chamar a sociedade à responsabilidade, né? Nós teremos oportunidade para fazer isso. Você tem razão, a gente devia ter um espaço, né? Agora, isso também é da conjuntura, né? A conjuntura está fazendo com que as pessoas ficam descrentes de tudo. Eu saí na rua, bati panela, não mudou nada. Eu volto e falo, então não tem jeito. É isso que eles estão falando, não é tudo igual. Não adianta porque é tudo igual. O cidadão é flagrado numa ligação, mandando falar com o outro para resolver o problema, o outro é pego com uma mala de dinheiro num restaurante e não tem problema, né? Hoje há uma seletividade muito grande para manter, para manutenção de quem está no poder. Mesmo os aparatos públicos têm seletividade. Eu fico perguntando, Pedro, por que pousa um helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína
num local, no aeroporto. Esse helicóptero é flagrado pela Polícia Federal. O dono do helicóptero não está preso, o piloto não está preso, o helicóptero não está preso e ninguém sabe quem é o dono da cocaína. Eu não estou falando de 50 gramas. Tem um cidadão que foi preso com uma garrafinha de pinho-sol. Por que ele foi preso? Porque ele é pobre e é negro. É só por isso. Foi condenado. O dono da cocaína ninguém achou. Pousou um avião no aeroporto com cocaína, meia tonelada também. Não está preso ninguém, nem dono do avião, nem dono da fazenda, nem dono de nada. Não, aqui não teve nada. Então, onde nós vamos parar com esse negócio? O filho de uma desembargadora, gente, que criminoso, confesso, comprovado, é retirado de lá, é solto, porque é filho de uma desembargadora. Então, não dá para ser desse jeito. Isso tende, se a gente não fizer nada, tende a seguir para a barbárie. A gente precisa ficar atentos para nós não seguirmos para a barbárie. Esse é o pior risco de todos que eu vejo. Bom, o Gabas, é o seguinte, eu torci para bactéria, viu? Não torci, eu torci para bactéria. Mas a minha pergunta é o seguinte, nesse processo da reforma da Previdência, você sabe se teve alguém que fez alguma emenda para combater a DRU, tá? Para a retirada da DRU da Previdência? Não teve. Tem. Nem no nosso campo ninguém fez nada. Não. Eu vou te explicar por quê. Nós debatemos sobre emendas. Eu lembro que aí acharam melhor não fazer nada, o né? seguinte, esse projeto, ele não tem conciliação. Nós não podemos ter conciliação com ele. O que eles tentaram? Primeiro tentaram me aliciar. Mandaram 500 emissários para fazer uma reunião com o ex-ministro da Previdência. Eu falei, nem embaixo de porrada que eu sento com eles. Porque a gente sabe como é que funciona isso. Para que queriam sentar conosco? Para referendar o processo, para dizer, olha, nós negociamos, legitima esse processo. Nós não podemos legitimar. O processo ele é errado na forma e no conteúdo. Portanto, não tem conciliação. Então, Gabas, retirada, não é emenda. Eu defendi que não tivesse nenhuma emenda. Então, zero. Pode ser que não tenha emenda, mas não tem ninguém que vai fazer um projeto, então, para tirar a DRU da Previdência. Nós precisamos fazer isso, porque se a Previdência está quebrada, uma das formas de você começar com... Não, a alegação de que ela está quebrada, uma das alegações é a seguinte, quem está quebrado você não retira. É claro, então, só retira se está sobrando. Então tem que ser, eu acho que a bancada tem que fazer um projeto de lei que restabeleça o orçamento. Acabe com a DRU na Previdência. Se está quebrado, não pode ter DRU. Usar o mesmo argumento que eles usam. Que eles usam, né? Claro. Ah, está quebrado, então você não pode ter a DRU. Eu acho que isso daí eu escrevi para a Ana, eu escrevi acho que para o Paulo Pimenta e para o Paim. Tá, ninguém me deu resposta, né? Não, talvez porque entenderam como emenda, mas eu acho que tem que ter um projeto, então. A discussão que nós vimos fazendo, ela é ampla. Ela previa, inclusive, a revisão dessas retiradas. Claro que você tem que rever isso. Agora, isso está na discussão da reforma tributária. A gente precisa fazer reforma tributária. Não adianta... Porque você tira de um lado e não coloca do outro. Entendeu? Então, não resolve. Primeiro, porque nós temos a leitura de que não está quebrada. Segundo, nós queremos consolidar o modelo de seguridade e consolidar as fontes de financiamento, inclusive fazendo a revisão delas. Eu acho que precisa de outras fontes de financiamento. Nós não podemos ficar dependendo só da folha de salários. Talvez eles não fizeram porque envolve esse debate. Mas nós temos claro isso. O nosso projeto político tem claro isso. Uma coisa que a gente precisa, nos nossos argumentos, é dizer o seguinte para as pessoas. Hoje tem 2 projetos políticos muito distintos no país. São muito distintos. E só tem 2 linhas de compreensão do que é o Estado brasileiro. Qual é o modelo de país que nós defendemos? Tem um modelo de país e outro modelo de país. O modelo de país que está aí hoje, que é o que perdeu 4 eleições e está sendo implantado agora, é o modelo que historicamente governou o Brasil, desde o descobrimento. É um modelo elitizado, é para poucos, não cabe todo mundo e concentra a renda. É um modelo sem oportunidades. O nosso modelo que governou o país por um curto espaço de tempo, nós entendemos que 13 anos é muito curto, não dá para rever toda a desgraceira que eles fizeram em mais de 500 anos. Este modelo cabe todo mundo. É um modelo que distribui renda, que é inclusivo,
e que cabe quilombolas, indígenas, negros, brancos, amarelos, trabalhador do campo, trabalhador da cidade, comunidade LGBT, todas as religiões, todos os credos, cabe todo mundo. Ele é plural. Esse é o modelo que nós queremos, não esse aí que é da elite. Só que esse modelo que cabe todo mundo incomoda. Incomoda quem? A elite, porque perde espaço. Eu costumo fazer uma comparação, mas e até fiz essa primeira vez para minha filha. Minha filha estava indignada, ela é estudante, e no auge do impeachment, aquele ódio danado, aquela perseguição, o carro dela tem identificação do PT, tinha da Dilma, nós nunca escondemos isso, e aí ela chegou um dia muito chateada, pai, estou pensando em não ir mais na escola, porque eu não estou entendendo o que aconteceu. Explica para mim. Eu falei, filha, vou resumir para você. A senzala pôs o pé na Casa Grande, incomodou a Casa Grande. E a gente achou, infelizmente, que a Casa Grande ia aceitar. Que ia, tá bom, conciliou. Não tem conciliação. Numa outra oportunidade, o que a gente precisa fazer é ocupar a Casa Grande e redividir esse espaço. Está errado. O Brasil é um país desigual demais. O último relatório de concentração de renda mostra que 6 pessoas têm a mesma riqueza, e dá o nome das 6, do que 100 milhões de pessoas. Isso é a expressão de uma sociedade doente. Não tem como você sustentar essa sociedade sem distribuição. Vai precisar taxar grandes empresas, taxar capital. O Brasil é um país que não cobra imposto de renda sobre distribuição de lucros e resultados, de dividendos. Desde 94, com o Fernando Henrique. Presente do FHC. Presente do FHC para a elite. O Brasil admite, no imposto de renda, a dedução de juros sobre capital próprio. Isso é um absurdo. Só no Brasil que tem isso, gente. Não existe. Para quê? Para favorecer a elite, para concentrar renda, ao mesmo tempo que o trabalhador que ganha R$2.000 paga imposto de renda. Quem ganha 100 mil reais por mês não paga imposto de renda. Se ele distribui como lucro ou resultado, é isento. O cara que ganha 2 paga. Isso é um processo que tem que ser revisto rápido. Nós vamos ter que mexer nisso. Agora, como é que faz isso? Tem que ter mobilização. Sem mobilização social, não faz. Porque é engraçado, o Brasil é um país pobre, de cor negra. O Brasil é um país negro, gente, e nós somos preconceituosos. Quando o Lula instituiu a política de afirmação de gênero e de igualdade racial, a elite gritou. Como que você faz isso, gente? Mas é tudo igual. Não é tudo igual. Mas a abolição da escravatura foi há muito tempo. Bobagem. Você aboliu a regra, mas na prática o acesso não é igual. Não adianta. Não tem. Por isso que tem que ter política de cota. Por isso que tem que ter política de oportunidade. Senão não tem igualdade. Agora, isso, claro, que irrita quem é o dono dos espaços, ou se acha dono dos espaços. Então, essa discussão que a gente tem que fazer, ela é muito mais profunda do que simplesmente, vamos combater só a reforma da Previdência. Não, tem que combater o congelamento de gastos, o desmonte do Estado, a entrega dos nossos recursos, a entrega do pré-sal, das usinas hidrelétricas. Nós estamos entregando o país. É uma política de vira-lata. É isso. O que a gente tinha de soberania está virando, né, ação vira-lata. Entrega para os gringos e a gente fica aqui comendo as migalhas. Né? Isso não pode permanecer. Bom, tem uma pergunta enviada aqui, que estamos fazendo transmissão ao vivo. Passa o microfone da boca. Vou fazer exatamente da forma como está sendo perguntado aqui pelo Anderson Silva. Quanto, ou melhor, qual é o percentual que o grande escalão dos poderes mordem do fundo da Previdência? É isso que ele está querendo saber. Na verdade, o Anderson tem razão. O dinheiro que é arrecadado do fundo dos servidores públicos, ele atende quem ganha mais. Lógico. Ele é desigual. Você tem altos salários. Você tem salários, por exemplo, que não é da minha cabeça, foi noticiado na imprensa, salários do Ministério Público que chega a R$90 mil. Salários de juiz de mais R$100 mil. Olha, de onde sai isso? E a grande maioria dos servidores públicos, especialmente do Poder Executivo, não ganha. A média, se não me engano, está entre R$8 e R$9 mil. O que não é pouco se você comparar com o resto da sociedade. Mas é muito pouco se você comparar com o salário de 100. Outro dia eu vi um juiz que confessou receber R$420 mil, se não me engano, no mês. Ele recebeu um contra-cheque de... Ele falou, ganho, e daí? É meu direito. Eu não consigo entender isso. Se o teto é R$33 mil. Então, eles criam regras que
dão a volta no teto e recebem o que eles querem. Esse é o estado máximo para eles. Para o povo é o estado mínimo. Uma das perguntas, Gabs, era nesse sentido, né, que ouve-se muito falar que um dos problemas da Previdência são os altos salários de aposentadoria e pensão. Né, tem gente aí que o bisavô foi da Guerra do Paraguai e ele continua recebendo até hoje. Né, quer dizer, eu gostaria de saber se existe algum estudo, né, onde aponte o que significa isso na parte que é pago de aposentadoria e pensão. Né, nós temos aquele caso famoso da Maite Proença, que não casa para continuar recebendo. Né, então, quer dizer, qual que é o impacto que isso tem de verdade na Previdência? Tá, vamos lá. Espera aí, só queria fazer uma outra consideração antes de você responder. Pois não. Né, sobre essa questão, inclusive, da aposentadoria. Eu tenho uma preocupação, né, quando a gente fala o espaço está vazio, né, as pessoas não mobilizam. Eu acho que tem algumas coisas que me preocupam. Por exemplo, quando eu tinha 25 anos, eu não achava que eu ia aposentar. Não fazia parte da minha agenda isso. E eu acho que hoje essa discussão da aposentadoria, ela é difícil de mobilizar. Porque quem tem até 30 anos não tem isso na sua agenda. Quem passou de 50 acha que já está resolvido. Então, nós temos uma faixa muito pequena que realmente tem essa preocupação. E eu estou dando um exemplo próprio. Né? Eu, com 25, 30 anos, nem pensava nesse negócio de aposentadoria. Né? E quem tem mais de 50 acha que resolveu. Então, nós temos um problema. Como é que a gente mobiliza dessa fatia? Como é que amplia essa fatia? Eu acho que esse é um problema. Né? E eu acho que tem um outro problema, né, que a gente tem aí com a juventude, principalmente, esses 13 anos de governo do PT, né, colocou uma distância nessas pessoas. Né? A semana passada eu estava relendo lá um discurso do Fidel, que ele fez em 68, com 9 anos depois da Revolução, que ele já falava que os jovens tinham que estudar história. Com a vantagem, né? Quem dava aula de história em 68 em Cuba, a gente sabe o que ensinava. Aqui, se a gente mandar estudar história, nós temos problema. Que história que vai estudar? Né? O que os nossos jovens que nasceram depois do nosso governo estudam em história? O que os jovens de 23 anos hoje, que tinham 10 quando nós assumimos o governo, estudam em história? Como é que a gente enfrenta isso? Né? Então, eu acho que esse discurso da meritocracia, ele foi a pior coisa que aconteceu no último período. Né? E ele continua muito forte e também isso coloca a contrariedade sendo uma reforma trabalhista. Se eu for bom, eu resolvo. Pode vir a reforma que vier, eu é que sou bom. Né? E lembrando a questão da economia, que o Goldman, né, no início de 2015, escreveu o seguinte: só conseguimos tirar a Dilma antes de 2018 se sangrarmos a economia. Então, é por isso que essa sangria aumentou, não foi por acaso. Só isso, obrigado. A sua consideração dá um seminário, mas vamos lá. Pode falar. Pode, ministro, pode. Pode, claro. Me apresentar, meu nome é Walter, estou caindo de paraquedas aqui. Me desculpe, vim para o evento aí ao lado, mas resolvi sair um pouco mais cedo. O senhor é um especialista em previdência? Me desculpe, não conheço o senhor. Sim. Como é mesmo o nome do senhor? Gabas. Carlos Gabas. O senhor é professor de... Esse é o Carlos Gabas, ex-ministro da Previdência, funcionário de carreira da Previdência. Não se preocupe, pode fazer a sua pergunta, querido. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Assim, a nível mundial, qual é o país que tem a Previdência mais justa, digamos assim? E o senhor deve saber dessa onda de previdência privada, né? No país a gente tem que paga imposto para ter hospital e tem que pagar plano de saúde, paga imposto para ter segurança e tem que pagar segurança particular. Agora vai ter previdência privada também. O que mais falta, né? Não sei. Eu até tive um problema aqui em Campinas com segurança, mas não vem ao caso citar, né? Essas duas perguntas. Me perdoe a mancada. Imagina, já vou responder você, Walter, que tá mais objetiva a pergunta. A do Baixinho vai dar o seminário, então. Bom, primeiro que as previdências privadas são poucos países do mundo que têm, porque ela não protege de fato, é o que você está falando. Nós temos o modelo público que é o reinante, é o que é preponderante, inclusive na OCDE. E qual é o mais justo do mundo?
Não existe essa regra de mais justo. Os países têm suas condições próprias, sua situação própria. Eu vou te dar um exemplo. A Noruega acaba de criar um fundo soberano, não tem contribuição. Não existe contribuição do trabalhador, né? O fundo soberano paga as aposentadorias. Porque as economias europeias e os neoliberais chegavam para mim e falavam assim, não, ô Gabas, mas é absurdo isso. A Alemanha é um país mais velho que o Brasil e gasta metade do que nós gastamos em proporção do PIB. Fala, tá bom, sua comparação está equivocada. Metade em proporção do PIB do que a Alemanha gasta é 10 vezes mais do que nós gastamos aqui. O PIB deles é monstruoso, então não adianta falar em percentual do PIB. E outra coisa, é o que você está falando. Eu falo, meu amigo, vamos fazer o seguinte, dá aqui para o Brasil a educação da Alemanha, a saúde da Alemanha, o transporte da Alemanha, os salários da Alemanha, que a gente faz milagre. O problema no Brasil é a desigualdade. Esse é o problema. O problema no Brasil é que o professor ganha 1.500 conto, 1.000 conto e não sabe se consegue pagar o almoço do dia seguinte. Esse é o estado da nossa educação. Na Alemanha, o salário mais alto que tem é de professor. E foram reclamar, outro dia eu estava vendo, foram reclamar com a primeira-ministra, ela disse, olha, você está reclamando o quê? Ele é que ensina vocês. Ele que forma vocês. Ele tem que ter esse salário. Então, é cultura nossa de achar... Outro dia eu estava discutindo com a menina do Uber sobre... Era no dia que saiu aquela história do juiz que ganhava lá não sei quantos R$1.000, mais de R$100.000. E aí eu falei, mas você acha justo? Ela falou, lógico que é justo. Eu falei, por que você acha? Porque ele é juiz. Eu falei, e daí? Ele é especial? Ele é juiz. Eu falei, gente, se é com essa cultura, tira o tubo. Deixa o paciente morrer, porque tá errado, gente. Não é. A diferença, a amplitude de salário nosso é muito grande. Não pode ter essa diferença. E lá não é assim. Lá é pequenininha a amplitude. A diferença... Então, essa cultura. Não existe assim... qual é o modelo cada país define. Eu acho, Walter, que o nosso é adequado à nossa diferença que nós temos, a desigualdade que nós temos. Você precisa ter política social para combater a desigualdade. Na medida em que reduz a desigualdade, você vai afunilando isso, você vai melhorando o financiamento, o pagamento, você vai subindo o nível. E isso é natural. Agora, hoje nós precisamos de muita política social, tem muita desigualdade. Vamos para o seminário do nosso amigo. Você fez, na verdade, 2 colocações. Só uma coisinha, questão mais de ordem aqui. Acho que tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, pessoal? Se não, eu vou sugerir que na do baixinho a gente vai encerrando, então. Tá bom. Você fez a primeira consideração em relação a... Me ajuda aqui. A primeira foi uma pergunta sobre o montante dessas grandes pensões. Isso. Primeiro é o seguinte, não existe mais as aposentadorias de filhas de militares. Né? Mas por que ela continua recebendo? Porque você não consegue retirar quem já tem. Então, isso... O então ministro Ricardo Berzoini, em 2003, botou fim nessa questão. E eu vou fazer uma observação, não pedi licença para ele, mas vou fazer uma observação aqui pessoal dele. Ele é filho de militar. Né? E a irmã dele ficou um tempo sem conversar com ele, porque ele acabou com a pensão dos militares. Então, isso é uma vergonha, gente. Não tem cabimento mais. Está extinguindo, viu, Baixinho? Agora, no regime geral... Não existe pensão acima de R$ 5.600. E não existe aposentadoria, salvo ganhos na justiça, mas é um caso ou outro residual. Onde existe valores altíssimos é exatamente no serviço público, nos regimes próprios, que é isso que eu falei que a gente vai ter que rediscutir. Eu estava na discussão da reforma, falando exatamente sobre esses privilégios de salários altíssimos, e era um debate... na Faculdade de Direito, no Largo de São Francisco, o Olimpo do Direito. E nós debatíamos essa história do direito adquirido, que eu acho que a Constituição prevê os casos de direito adquirido, mas eu discutia exatamente a reforma nos altos salários que a gente estava propondo. E um professor de Direito Constitucional lá levantou, da USP, isso é um absurdo, é meu direito adquirido. Tal. Eu falei, bom, a Constituição também diz que o cidadão tem direito à moradia, à saúde, à segurança, à educação, a tudo, a transporte. E não deveria ser direito dele?
Porque o que o senhor acha que é o seu direito adquirido está impactando essas outras políticas. Mas eu adquiri esse direito quando eu fiz o concurso. Eu falei, professor, nós estávamos falando da contribuição do servidor aposentado acima de uma faixa que era alta. Ele estava contestando isso. Que eu não posso, eu tenho direito adquirido. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Aí eu apelei com ele. Eu falei, vamos ali na 23 de maio, na 24 de maio, no centro de São Paulo, ali onde ficam os desempregados. O senhor defende o seu direito adquirido, eu vou defender o deles. Vamos ver quem que sai vivo, né? Porque você está achando que o senhor se formou numa escola pública, não foi? Foi. Depois o senhor fez uma pós-graduação. Fiz. Pois é, o senhor deve ter começado, então, a dar aula depois dos 30. Foi exatamente isso. E com 50, o senhor acha que o senhor pode aposentar com o seu salário de 40 pau e nós vamos continuar pagando isso até o senhor morrer, que vai viver muito ainda. Então, isso não tem cabimento. Nós temos que discutir esses privilégios que você está falando que ainda existem, que nós reduzimos bastante, mas não dá para admitir, por exemplo, que eu vou ser muito franco e aberto porque é regra, não é? Saiu na televisão. Nós temos uma situação hipotética. Uma magistrada nasceu em Campinas, foi criada em Campinas, passou no concurso de juíza, passa a ter direito ao auxílio moradia, mesmo tendo casa aqui onde ela nasceu. Ela casa com outro magistrado que nasceu em Campinas, que tem casa em Campinas, é outro auxílio moradia. Isso é um absurdo. Por que nós temos que pagar isso? Claro, finge de abajur. Não, mas nós temos que rever isso, gente. Não é? Isso é um absurdo. Não dá para um país que reduz o salário mínimo agora tirou de novo, a gente tirar R$10, tirou mais R$4. Você reduz o salário mínimo do pobre e paga esses privilégios para meia dúzia. Quem criou é exatamente quem é beneficiado. Por isso que é preciso, algumas coisas é possível fazer. Né? Não se deixar para eles fazerem. Mas a sociedade tem que começar a contestar isso. Se não contestar, não vai rever nunca. Então, assim, para conseguir responder seu seminário, Baixinho, sem muito tempo. Mas o objetivo, Pedro, era exatamente isso. Era fazer uma provocação, primeiro, para a gente se enxergar onde nós estamos no espaço e no tempo. Nós estamos correndo riscos sérios, não são pequenos. Nós vimos todas as manifestações aí de possibilidade de intervenção militar. Eu não acredito na intervenção militar. Eu não acredito. Porém, o simples, que não é simples, fato deles mencionarem isso abertamente é um risco para nós. Claro que é um risco. Isso ataca a democracia. A democracia já foi duramente atacada com o golpe de 2016. Duramente atacada. Isso está tendo reflexo até hoje. Até hoje. E é um governo cara de pau. Ao mesmo tempo que dá um golpe aqui, sai atacando os outros países vizinhos que, segundo eles, não têm democracia. Isso é um absurdo. É um absurdo. O governo do Brasil hoje tem 3% de aprovação na sociedade. Isso é margem de erro. Ele pode não ter nada. Porque 3% está dentro da margem de erro. Ele pode ter 0 de aprovação. E não está nem aí. Segue comprando o Congresso Nacional para evitar a investigação. E como é que ele faz isso? Perdoa a dívida de grandes empresas, abre espaço para a compra do território nacional, entrega o nosso pré-sal para as petrolíferas internacionais e, mais que isso, deu uma isenção para a exploração desse pré-sal de R$1 trilhão. Uma reserva que valia, no mínimo, esse que ele vendeu, 800 bilhões, ele vendeu por 6 bilhões, menos de 10%. E deu isenção, e mais que isso, o BNDES vai financiar 20 bilhões para essas petrolíferas internacionais. É tudo que eles condenavam. Eles diziam que o BNDES, nosso governo, financiava as empresas nacionais. Nós estamos financiando as empresas internacionais. Isso é um absurdo. Né? Mas eu não vejo ninguém batendo panela, não vejo ninguém gritando, não vejo ninguém saindo na rua. Por quê? Porque há essa letargia que nós falamos na sociedade. Não há estímulo e a gente não...
construída por não acesso à informação de fato. Você tem razão, nós temos um problema de comunicação. Nós temos um problema de comunicação. O problema chama-se monopólio da comunicação. Se não enfrentar isso, não tem como Não, construir. tem vários problemas que nós vamos ter que enfrentar. Hoje, o principal é a gente manter o senso de humanidade. Segundo, é manter as políticas sociais que dão o mínimo de bem-estar social, o mínimo de garantia para a população, que estão sendo duramente atacadas, estão sendo retiradas. Então, é o que o Walter estava falando. Você não estava aqui ainda, Walter, estava falando que nós deixamos passar batido o debate da educação. Hoje, todo mundo que quer escola de qualidade tem que botar numa escola privada. Está errado. Quem quer saúde tem que comprar um plano de pensão. Agora, daqui a pouco, quem quer previdência tem que comprar a previdência privada. Para que serve o Estado, então? O Estado está servindo para a minoria, para acumular renda, para remunerar capital especulativo. Só isso. Não está servindo para o povo. Então, é esse debate que a gente tem que fazer com a sociedade. Devolvo a bola a Vossa Excelência, nobre Edil. Bem, Gabas, muito obrigado aí pelo debate. Eu acho que é muito importante a gente não fazer esse debate desvinculado do contexto que a gente está vivendo, né? Tem um amigo meu que sempre fala, quando a gente está falando desse momento, a gente fala, é golpe, não é chá das 5, né? Até a gente perceber que, de fato, aconteceu um golpe, que ele é para valer de verdade, e que ele é uma suspensão de todos os acordos prévios que normatizavam, estabeleciam os critérios para a democracia no Brasil, né? Que certos setores minorias iam ser respeitadas de alguma maneira. A gente sabe que para certos setores, não necessariamente minoritários, o Estado democrático de direito nunca foi lá tão vigoroso no Brasil, nunca funcionou tão bem, mas que pelo menos alguns pressupostos iam ser defendidos, iam ser protegidos, que a gente ia ter alguns princípios, né, no nosso pacto social. Está tudo sendo desfeito, está tudo sendo violentado, né? Mas eu acho que eu tenho uma certa esperança, viu? E a minha esperança, eu tenho visto aí algumas movimentações, as caravanas aí pelo Nordeste, agora em Minas, que acabou ontem, e outras movimentações de setores das juventudes e tudo mais, que me dão a certeza de que, no médio prazo, o Brasil não tem opção que não a de reconstruir um pacto que seja civilizatório, porque nós tivemos em 2016 o maior número de assassinatos, de homicídios da nossa história. Não sei se você viu essa informação. O maior número de homicídios da nossa história aconteceu no ano de 2016. Quer dizer, a gente, na minha opinião, já vive hoje um contexto de barbárie, né? Porque, lamentavelmente, a violência, o ódio e a indignação do nosso povo, ela acaba sendo dirigida contra si mesmo, né? E não contra os responsáveis pela nossa situação de miséria e de desigualdade. Então, eu acho que a nossa esperança tem que ser a de que, com esses vários Brasis que a gente tem, nesses contextos de profunda desigualdade, as pessoas vão ir procurando, enfim, se reconstruir. Eu acho que as esquerdas, nós temos uma tarefa de às vezes, refazer nosso discurso, sentar com muita humildade, muita calma e entender, né, até que ponto os nossos diagnósticos sobre a sociedade têm que ser revistos e a gente tem que mudar as nossas estratégias e táticas, né, para que a gente volte a conseguir dialogar com setores mais maciços, mais intensos, e volte a ser o instrumento para a transformação que o Brasil precisa, e que eu acho que, feito eu falei, eu tenho esperança de que nós vamos conseguir sair dessa situação de barbárie que a gente já está vivendo. Eu acho que, enfim, 2018 está aí, a gente tem muitos processos pela frente ainda, que a gente pode ter várias frentes de disputa, e aí, quem sabe, né, a gente consegue pelo menos reverter parte desse processo no curto prazo. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui debater com a gente. Feito eu falei, é uma honra a gente ter a tua presença aqui, você que tem tanta experiência nesse debate da Previdência, né, e agradecer quem esteve aqui presente também, né, e quem nos assistiu aí também na nossa página, enfim. Foi um prazer, e se a gente precisar, nós vamos estar aí de novo te chamando. Eu queria te falar, estou à disposição, se vocês organizarem até outro local, outro espaço mais próximo do povo, se tiver. Ontem eu falei, fiz um debate muito legal, com bastante gente, na sede do Hip Hop, lá de Piracicaba. Então, a gente pode ir a espaços, qualquer espaço que vocês determinarem. E eu também sou otimista, viu, Pedro? Eu acredito que esse processo todo vai nos dar a oportunidade de retomar
o Brasil que nós tivemos há pouco tempo atrás, que nos orgulhava, nos enchia de orgulho. Hoje, infelizmente, nos enche de vergonha. Obrigado. TV Câmara Campinas.